Bossa 9 Audiovisual. 8h05. Agora, na sua rádio, Boletim Rural. Boletim Rural. Informações do agronegócio e agricultura. Para você ficar sempre bem informado. Boletim Rural. O boletim mensal de oferta e demanda da USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de setembro, é um dos mais aguardados e importantes do ano. E depois do cenário climático adverso enfrentado pelas lavouras norte-americanas, durante o mês de agosto, os números atualizados são aguardados com ainda mais ansiedade. As safras 2023-24 de soja e milho do país, segundo os especialistas, deverão se concluir abaixo da média, mas não configurando uma quebra trágica. Assim, os dados atualizados que chegam ainda nesta terça-feira, dia 12, foram os primeiros a chegarem até com dados de campo, efetivamente devem mexer com o mercado. Ainda há chances de vermos ajustes até o final da semana nos números de áreas de soja e do milho, afirmou Todd Holtman, analista líder do portal DTN The Progressive Farmer, como o clima de plantio, que foi geralmente favorável em 2023. Quaisquer alterações provavelmente serão pequenas. Você ouviu Boletim Rural. Diariamente, com informações do agronegócio e agricultura. Boletim Rural. Eu acho que a gente nunca vai voltar a sair. Ai, a gente tá ficando aqui 2 horas. Ai, nessa escuridão não dá pra... Ó, nada a ver com o assunto, mas eu queria dizer que o rádio é Druvis. Tá de brincadeira? Que raio que é Druvis, cara? Druvis? Druvis é tipo... sei lá, como é que... é tipo... Uma luz, olha lá! Dá uma saída! Salvo! Pô, muito Druvis. Esse broadcast Zombilha, Notizense, podcast Garilanda. O rádio é... Quando uma mulher sai de casa, não é porque o lugar é público que o corpo dela também é. E agora, bares, restaurantes, casas noturnas e eventos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir o selo Estabelecimento Amigo da Mulher, fique tranquila. Se precisar, fale ou faça o gesto com as mãos. Saiba como em mulher.sp.gov.br/não se cale. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo. Bom dia, desperte para esse novo dia. Em 5 segundos, Café com Notícia. As principais notícias, Café com Notícia. Bom dia! Está entrando no ar o jornal Café com Notícias. O Café com Notícias chega trazendo as primeiras e principais notícias do dia. No primeiro bloco tem a previsão do tempo. Café com Notícia. Previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 13 de setembro. Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem tempo claro com sol pela manhã e poucas nuvens com névoa seca à tarde. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 20% a 70%. Goiânia, em Goiás, fica pela manhã com tempo claro com sol e à tarde poucas nuvens e névoa seca. A temperatura mínima é de 17 e a máxima pode chegar a 36 graus. A umidade varia de 15% a 65%. Nordeste. Salvador, na Bahia, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Os termômetros marcam de 23 a 29 graus e a umidade do ar fica entre 60% e 90%. O município de Caetés, em Pernambuco, completa mais um ano nesta quarta-feira, com sol entre muitas nuvens. A mínima é de 16 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar varia de 50% a 100%.
Norte. Palmas, no Tocantins, apresenta tempo claro com sol pela manhã e poucas nuvens com névoa seca à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 38 graus. A umidade do ar fica entre 15% e 65%. Uruará, no Pará, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e muitas nuvens à tarde, com mínima de 25 e máxima de 39 graus. A umidade relativa do ar varia de 20% a 80%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro tem sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima chega a 32 graus. A umidade do ar fica entre 30% e 80%. A cidade de Machado, em Minas Gerais, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 20% a 70%. Sul. O município gaúcho de Mussum, no Vale do Taquari, um dos mais afetados pelo ciclone extratropical da última semana, tem uma quarta-feira com tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no período da manhã e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura varia de 10 a 16 graus e a umidade relativa do ar fica entre 90% e 100%. Lajeado, no Rio Grande do Sul, tem previsão de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas pela manhã e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura oscila entre 11 e 16 graus e a umidade do ar é de 90% a 100%. A cidade de Mercedes, no Paraná, faz aniversário com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 50% a 90%. Protegida por um habeas corpus, a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, não compareceu à CPI mista dos atos golpistas. HC do ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que deu a ela o direito de não prestar depoimento. Decisão inédita no âmbito da CPMI e que provocou reações. Antes, todos os habeas corpus garantiam o direito ao silêncio e à não autoincriminação, mas obrigavam a presença do depoente. O presidente da CPI mista, deputado Arthur Maia, lamentou. Isso demonstra claramente uma falta de isonomia de direitos praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque como é que você pode admitir que o mesmo pedido é dado a um e negado a outro deliberadamente? A relatora, a senadora Elisiane Gama, destacou o papel-chave que Marília tem nas investigações. Enquanto estava no Ministério da Justiça no governo passado, quando Anderson Torres era o ministro, Marília usou das informações que tinha para fazer um mapeamento dos locais onde o então candidato Lula seria vencedor no segundo turno. Este mesmo relatório, a Marília leva para aquela reunião de 5 dias antes do segundo turno das eleições, onde ela, com a Almada e o próprio Anderson Torres fazem uma avaliação dos pontos de votação e, portanto, aí o famoso mapa, para automaticamente criar obstáculos para o trânsito dos eleitores, especialmente na região Nordeste brasileira. A ideia era que Marília falasse também sobre a atuação dela no dia dos ataques, quando Anderson Torres já era o secretário de Segurança Pública e ela, subsecretária de Inteligência e Segurança. A relatora reforçou, por exemplo, a demora em convocar a equipe para trabalhar presencialmente naquele dia. Gente, isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. A Marília faz um chamamento de uma reunião para as 16 horas, quando naquele momento a quebradeira aqui já estava generalizada.
uma ação que ela deveria ter feito no mínimo, às 8 horas da manhã. E olhe lá, aliás, ela deveria ter feito no dia 6 e no dia 7. Diante da ausência do depoente do dia, a advocacia do Senado recorreu da decisão. E os apelos na CPMI foram para que o Pleno do STF reveja a decisão. Antes proibidos, médicos agora vão poder publicar os trabalhos nas redes sociais, divulgar preços e descontos em consultas e procedimentos e ainda postar imagens de clientes. É que o Conselho Federal de Medicina atualizou nesta terça-feira a norma para publicidade médica. Agora, os profissionais estão autorizados a postar as conhecidas selfies, além de imagens de antes e depois de pacientes, neste caso, acompanhadas de informações educativas. A imagem não pode ser editada e deve garantir o anonimato do paciente, mesmo que ele tenha autorizado o uso. Além disso, estão proibidos de divulgar o nome comercial de produtos, como detalhou o vice-presidente do CFM, Emanuel Forte Silveira. Produtos alimentícios, cosméticos e outros mais, eles não têm permissão para fazer divulgação nas redes, nem falar sobre os resultados que se vai obter. Ele pode falar de princípio ativo, da aplicação, como se faz, mas aquela indução à sociedade de que o resultado vai ser obtido, isso a gente não está permitindo em nenhuma hipótese. O médico poderá ainda postar e repostar em suas redes sociais elogios e depoimentos, inclusive de celebridades. A segunda vice-presidente do CFM, Rosilane Nascimento, explicou que o Conselho recebe denúncias de publicidade inadequada postadas em perfis fechados e até em perfis públicos. A partir daí são tomadas providências para que as informações sejam corrigidas ou retiradas em respeito à credibilidade médica. Medicina, ela precisa de credibilidade para que ela seja exercida na sua integridade. Então, se o paciente ele perde a credibilidade no profissional médico, a medicina perde muito. E eu acho que a sociedade também perde. O CFM autoriza a captura de imagens por terceiros apenas para os partos. Outros procedimentos médicos continuam proibidos. Os profissionais terão 180 dias para se adequar às regras que começam a valer a partir de março de 2024. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. Todos os anos, cerca de 1 bilhão e 300 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas ou perdidas em todo o mundo. Então, cerca de 1/3 de tudo que produzimos acaba no lixo. Mas por que desperdiçamos tanta comida? Um dos problemas é a logística e armazenagem do transporte, que por aqui é lastimável, de acordo com Antônio Alvarenga, presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA. Outro problema também é o fato do consumidor ser muito exigente com relação à estética dos alimentos. Ele não gosta quando aquela fruta está um pouco feia ou escura, mas pode ser comida normalmente como as outras. É o que afirma Silva, da rede Save Food Brasil. Com este grande problema, várias iniciativas foram criadas no Brasil para tentar barrar o desperdício de comida. Entre elas, um aplicativo que funciona como o Tinder, aquele da paquera, sabe? Ao invés de um crush, você aproxima a comida sobrando com quem precisa dela. Ele se chama Comida Invisível. De qualquer forma, o consumidor tem um papel fundamental não só de fazer a sua parte, mas também de cobrar o que os supermercados, os restaurantes e outros lugares que frequentamos estão fazendo para evitar isso. Diga não ao desperdício. Seja um consumidor consciente. Essa é a chance de você agarrar seu Chevrolet. Mion, chegou a hora de ter um SUV zero. Chevrolet Tracker com a segurança da frenagem automática e o conforto do teto solar panorâmico com taxa zero em 24 vezes. E mais, Chevrolet Equinox com a conectividade do Wi-Fi e a performance do motor turbo, agora com taxa zero e até R$10 mil de desconto. Seu Chevrolet espera por você. Acesse o site agora. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec.
A Prefeitura de Jundiaí realiza a primeira edição da Feira das Profissões e Tecnologia. Jundiaí fica no interior de São Paulo. O evento gratuito será na quinta-feira, dia 14, e sexta-feira, dia 15, das 9 às 10 da noite. Das 9 horas da manhã às 10 da noite, mais precisamente, e no sábado, dia 16, das 9 da manhã às 18 horas, no Parque Comendador Antônio Carbonari, no Parque da Uva. A feira é voltada especialmente aos estudantes do ensino médio. A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pelo local nestes 3 dias. Faculdades e escolas de ensino técnico e superior, escolas de idiomas, agências de intercâmbio, escolas profissionalizantes, estágio, jovem aprendiz e ONGs farão parte do evento. Empresas de grande porte instaladas na cidade também irão participar. Você acabou de ouvir Infotec. Infotec. A qualquer momento tem mais. A febre amarela é coisa séria. Para se prevenir contra a doença, a recomendação é usar repelentes e eliminar qualquer foco de água parada onde os mosquitos possam se multiplicar. A vacinação é fundamental para aqueles que vivem em áreas de surto da doença. Se você está sentindo sintomas como febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, procure ajuda. Febre amarela mata. Rádio Bossa 9. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Enquanto o IBAMA analisa o recurso da Petrobras para explorar gás e petróleo na costa do Amapá, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, voltou a dizer no Senado que os critérios para licenciamento ambiental são totalmente técnicos. A negativa que o IBAMA deu tecnicamente foi com base no parecer de 10 técnicos do IBAMA. O presidente do IBAMA seguiu o parecer dos técnicos, porque em um governo republicano é isso que se faz. Mas não foi a primeira vez que a licença foi negada. Também em 2018, no governo do presidente Temer, foi negada a licença, não para a Petrobras, porque o empreendimento na época era de uma empresa privada que depois passou para a Petrobras. A declaração foi dada nesta terça-feira durante a participação da ministra em uma reunião extraordinária na Comissão de Infraestrutura do Senado. A iniciativa foi do senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, que questionou a ministra a decisão do IBAMA em negar o licenciamento. Em maio deste ano, o IBAMA negou o pedido da Petrobras para perfurar poço de exploração de petróleo e gás a 175 quilômetros da costa do Amapá, região da bacia da Foz do Rio Amazonas. Depois disso, a estatal entrou com recurso e o pedido está em nova análise pelo IBAMA. Ao negar o licenciamento à Petrobras, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, acatou um parecer da área técnica. Também em reunião do Senado, Agostinho explicou que o plano da empresa não apresentava garantias suficientes de socorro a possíveis acidentes, como o derramamento de óleo no mar. Todos os estudos que a Petrobras apresentou trabalhavam a prerrogativa de que esse óleo nunca chegaria na costa, que esse óleo, num eventual vazamento, iria todo ele para o Mar do Caribe. E isso, para os técnicos do IBAMA, é bastante problemático, porque a gente tem que trabalhar todos os cenários. Nós tivemos ocorrências naquela região que o mar devolveu para a costa. O presidente do IBAMA também mencionou que o estudo da Petrobras cita uma base de operações em Belém para socorro, que fica a mais de 800 quilômetros do local da perfuração, considerada distante na avaliação técnica. Para quem trabalha na área de segurança, na área de licenciamento, isso também é bastante preocupante, porque a gente ter toda a estrutura de resguardo, de apoio a um eventual acidente, a 43 horas de lancha rápida de Belém é muito. Uma das coisas que a gente alertou é que numa eventual exploração ou produção de petróleo naquela região, essas estruturas precisavam estar em Oiapoque, 179 quilômetros da área de exploração. Rodrigo Agostinho ainda citou problemas relacionados à fauna, à comunicação e à falta de outros estudos no pedido de licenciamento. Caiu de 46 para 8 o número de pessoas desaparecidas por causa das chuvas no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A redução aconteceu após a investigação da Polícia Civil, que conseguiu informações das famílias e descartou 83 casos de desaparecidos. Um novo desaparecimento foi comunicado nesta terça-feira em Encantado, mas está em investigação. Até o momento, as chuvas no estado já causaram a morte de 47 pessoas. A última vítima foi identificada no município de Colinas.
Desde o início de setembro, as chuvas no estado já afetaram 98 municípios, deixando mais de 900 feridos. 340 mil pessoas foram atingidas e 25 mil estão fora de suas casas. Ainda há 9 trechos com bloqueios totais ou parciais em 8 rodovias. Algumas pistas continuam alagadas por conta do transbordamento de rios. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, até quinta-feira, o Rio Grande do Sul está em alerta laranja para frio, fortes chuvas, temporais, ventos de até 100 km por hora e inundações em algumas regiões. O chefe da Casa Militar e coordenador de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Coronel Luciano Chaves Boeira, pediu atenção à população. Nessa semana nós ainda teremos muita chuva aqui no estado, previsão de chuvas, de temporais, eventuais granizos. Então eu faço um apelo aqui aos municípios que fiquem atentos aos avisos, aos alertas da Defesa Civil e que coloquem, se for necessário, em prática os seus planos de contingência municipal para que a gente consiga manter as pessoas numa condição segura. A previsão é de chuva entre 150 e 200 milímetros por dia, chegando a 300 milímetros do centro para o sul e oeste do Rio Grande do Sul. Um ciclone extratropical se forma em alto mar, junto à costa do estado. A chuva deve começar a diminuir ainda na quinta, com previsão de tempo seco na sexta-feira. A primeira vacina da história consistia em injetar secreções de uma pessoa doente em pessoas saudáveis para que elas ficassem imunes a formas mais graves da mesma doença. Nada mais distante de como as vacinas são produzidas hoje, com tecnologia de ponta e controles rígidos de qualidade. Tudo começa nos laboratórios de pesquisa, quando os cientistas estudam o agente causador das doenças para decidir qual o melhor antígeno, ou seja, qual substância vai estimular uma resposta no nosso organismo de forma segura. Depois de decidida, o que os pesquisadores chamam de plataforma, começa a fase de testes, como explica a ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Você tem a fase pré-clínica, que você vai experimentar em animais. Se funciona no animal, a gente passa para a fase clínica, onde pessoas vão receber a vacina e a gente vai ver se ela é segura e se ela faz a pessoa produzir anticorpos. Isso aconteceu, vamos para a fase 3. A gente vai incluir não só pessoas que vão receber a vacina, como pessoas que vão receber o placebo. E esses testes da fase 3 são realizados em diversos países, para observar a resposta do imunizante em populações diferentes. Por causa da grande variedade genética da nossa população, o Brasil costuma ser uma escolha preferencial para esses estudos. Qualquer pesquisa em seres humanos no Brasil precisa ser aprovada previamente pela CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas. E ao longo de toda a sua execução, ela será acompanhada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A diretora da agência, Meiruzi Freitas, explica que só depois de todo esse trabalho é que a vacina poderá ser liberada para produção em escala e uso na população. As vacinas elaboradas no exterior também precisam ser aprovadas pela Anvisa. A Anvisa toma uma decisão baseada sempre numa relação benefício-risco, levando em consideração para qual doença essa vacina está sendo pretendida. A partir da aprovação que nós chamamos de registro, essa vacina está autorizada a ser utilizada no Brasil porque ela garantiu que os benefícios superam os riscos. Que entra aí no que a gente chama de fase 4, que é o monitoramento dessa vacina na vida real, para confirmar a eficácia, que a gente chama aí de efetividade, e também do perfil de segurança, porque essa vacina passa a ser utilizada num número maior de pessoas do que nos estudos clínicos. Um dos principais centros de produção de vacinas do Brasil é o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, mais conhecido como Biomanguinhos. O diretor do Instituto, Maurício Zuma, explica que o processo de produção em grande escala varia de acordo com a tecnologia de cada vacina, mas, de maneira geral, é dividido em 2 fases.
A primeira etapa é a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, concentrado da vacina, e ele pode, após a produção, ficar armazenado por um bom período de tempo. A segunda etapa, ela começa com a formulação desse concentrado e depois com as etapas de envasamento, rotulagem, embalagem e armazenamento do produto final. A vacina passa por rígidos processos de controle de qualidade em todo o processo de produção. O IFA, citado por Zuma, é o coração das vacinas. A substância que contém o antígeno e que será diluída e misturada a conservantes e estabilizantes para continuar ativa em cada frasco de vacina. Quer visitar uma das plantas industriais e entender melhor esse processo de produção? Pois basta procurar o site Fiocruz 360, que disponibiliza um tour virtual pelas instalações de Biomanguinhos e também dentro do laboratório de produção do IFA da vacina Covid-19. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Dê um off para o mundo, dê um on em você. O São Paulo Boat Show 2023, maior salão náutico da América Latina, convida você a se desconectar da rotina e explorar o universo náutico. De 21 a 26 de setembro no São Paulo Expo, venha conhecer as últimas tendências e os melhores lançamentos do setor. Além de muito conteúdo náutico, você terá contato com produtos exclusivos para compor o seu lifestyle. Participe desta experiência. Garanta agora seu ingresso em saopauloboatshow.com.br. Agora você ouve Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Tomb Raider, uma das mais famosas séries de games de ação-aventura de todos os tempos. O primeiro jogo foi lançado em 1996 para computadores. A personagem central da história é a arqueóloga britânica Lara Croft, uma espécie de Indiana Jones feminina. Lara Croft é um dos personagens de games mais populares de todos os tempos. O primeiro game de Lara Croft chegou aos computadores em 1996 e fez um tremendo sucesso. Depois, a série chegou aos consoles de mesa, portáteis e também aos smartphones. Você ouviu Mundo dos Games. Curiosidades sobre o mundo dos jogos eletrônicos. Segundo o IBGE de 2010, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. A desigualdade social é um dos grandes motivos para a falta de acesso à escola. Quanto menos recursos a família tem, maior é o índice de exclusão. Apesar desse fato ter sido observado em todas as idades, a questão aumenta nos anos finais da educação básica, quando muitos sentem a necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas domésticas. O preconceito e discriminação também são protagonistas dessa exclusão escolar. Ajude a mudar essa história. Vamos lutar por um país mais justo, com efetivação e ampliação dos direitos educacionais para que todas as pessoas tenham garantido o direito a uma educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. É crucial que a população se envolva, participe de reuniões do Conselho Municipal de Educação e se conscientize sobre a importância de se discutir sobre a inclusão de estratégias de enfrentamento à exclusão escolar. Toda criança e adolescente tem o direito de aprender. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. As unidades de pronto atendimento do estado do Rio de Janeiro registraram um grande aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas. No caso de testes de antígenos ou testes rápidos, o aumento foi de pouco menos de 5% entre a semana de 23 a 29 de julho, para quase 20% na semana que terminou em 9 de setembro, totalizando cerca de 3 mil exames. Já para a RT-PCR, que são os testes em laboratório,
os casos subiram de menos de 5% para mais de 35% no mesmo período, somando mais de 400 exames. Também houve aumento na taxa de adultos internados em enfermarias, subindo de menos de 10% na semana de 27 de julho a 2 de setembro para 18% entre 3 a 9 de setembro. Na cidade do Rio de Janeiro, a taxa de vacinação com a bivalente é de 29% para a população maior de 12 anos. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, reforça a importância desta vacina. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio é que todas as pessoas acima de 12 anos procurem uma unidade de saúde para realizarem o reforço com a vacina bivalente. Já para a segunda dose ou dose única, na população maior de 6 meses, a taxa de vacinação na cidade do Rio de Janeiro é de mais de 91%. A decisão familiar na hora de doar os órgãos de um ente que morreu é fundamental para a vida de muitas outras pessoas que aguardam uma nova chance na fila de transplantes. Quando a morte encefálica de um rapaz chamado Luiz Fernando, no interior de São Paulo, foi confirmada, a mãe dele já sabia o que fazer. A decisão não que tenha sido mais fácil, ela se tornou automática dentro de um amor muito grande, porque a gente queria fazer tão bem para quem estivesse precisando. E o Luiz Fernando era doador de sangue, ele era um cara muito do bem. A decisão não foi terrível para nós, foi uma decisão cheia, envolvida de muito amor, muita paz. Não teve momento da decisão, nós já sabíamos o que tínhamos que fazer. No Brasil, a cada 4 potenciais doadores, somente um doa órgãos. É o que mostra o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, com dados de 2021. O mesmo levantamento também aponta que cerca de 40% das famílias consultadas se recusam a doar órgãos dos entes que partiram. Por outro lado, mais de 50 mil pessoas vivem à espera de um transplante de órgão ou de córnea no país. Mais da metade aguardam um rim. A coordenadora de transplantes do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, diz que a recusa familiar pode diminuir se cada pessoa conversar sobre o assunto e demonstrar vontade em ser doadora. É um assunto que precisa ser conversado, precisa ser discutido nos lares e a pessoa precisa se declarar para a família o que ela quer que aconteça no momento do seu falecimento. Ela quer ser doadora, ela quer ajudar as pessoas que estão em lista, é uma opção de cada um de nós. Segundo Daniela Salomão, os serviços de saúde no Brasil seguem critérios rígidos e exames para confirmar a morte cerebral do paciente, o que pode ser feito também por médicos de confiança da família. Só depois disso, os familiares são consultados sobre a intenção de doar os órgãos. O serviço de transplante de órgãos no Brasil é totalmente gratuito para todos os pacientes. É o SUS que financia, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, todo o processo, desde a retirada, o transporte e a cirurgia final. O que, para a coordenadora de transplantes do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, é motivo de orgulho para o país. Ele é um sistema seguro, confiável e de orgulho para todos nós brasileiros. O nosso país, ele nos dá a oportunidade de realização do transplante pelo Sistema Único de Saúde e não só isso. O Ministério da Saúde disponibiliza a medicação necessária para uso no pós-transplante para todos os pacientes. Eu acho que a gente tem que se orgulhar do Sistema Único de Saúde. Recentemente, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, esteve na lista de espera por um coração e conseguiu. Com isso, a chance de viver mais e melhor. O tempo de espera, segundo Daniela Salomão, varia de acordo com a situação de cada paciente, a disponibilidade e a compatibilidade do órgão. Nas redes sociais, Faustão, transplantado pelo SUS, agradeceu a sensibilidade da família do doador. Fazer um agradecimento especial ao pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, proporcionou que eu continuasse vivo, eternamente grato. Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Campanhas pelas redes sociais não faltam para que as pessoas se conscientizem da importância de se dizer doador e deixar isso muito claro. Um exemplo é a campanha Eu Compartilho a Vida, que traz o slogan Eu Sou Doador. O Dia Nacional da Doação de Órgãos é comemorado no Brasil em 27 de setembro.
A Polícia Federal prendeu em flagrante um funcionário da Caixa Econômica Federal envolvido em fraude na concessão de benefícios assistenciais do Bolsa Família, na agência do bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O investigado foi flagrado alterando dados de acesso e sacando valores de contas beneficiárias do Bolsa Família, no interior da agência bancária. A ação contou com o apoio da equipe de cibersegurança da Caixa Econômica Federal. As investigações e a prisão foram realizadas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O funcionário da Caixa foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará julgamento e responderá por furto mediante fraude, cuja pena máxima pode chegar a até 8 anos de prisão. As portas da Câmara dos Deputados se abriram para a terceira Marcha das Mulheres Indígenas, que ocorre em Brasília nesta semana. Em sessão solene em homenagem às indígenas, Juliana Querechu, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, relembrou que cada corpo massacrado é sentido por todas. Cada corpo massacrado, cada corpo violado, cada corpo dilacerado, a cada corpo que sofre, que sente todos os dias esse massacre que as mulheres indígenas, crianças indígenas, meninas indígenas passam no seu território. Todas nós sentimos, porque todas nós dividimos esse mesmo corpo território que a gente chama de Mãe Terra, que a gente chama desse território chamado Brasil. Braulina Baniuá, representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, falou sobre o impacto da falta da demarcação de terras na vida das mulheres. Quando a gente não tem nossa terra demarcada, o primeiro impacto que sente são as mulheres. O primeiro impacto que sente são nossas crianças. Falar nesse espaço é pedir também fora garimpo, porque nossas crianças também estão sofrendo violência com a contaminação do mercúrio. A nossa articulação se propõe a construir, em conjunto com a sociedade brasileira, com os parceiros, com a nossa pauta de gênero específico das mulheres indígenas. Precisamos ser vistas. Precisamos ser ouvidas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou que é importante mudar a institucionalidade do país para reconhecer a diversidade brasileira. O que nós queremos não é somente a presença física, de ocupar um cargo. O que nós queremos é provocar mudança na sociedade. O que nós queremos é promover mudança na institucionalidade, para compreender que nós somos mulheres diversas, que nós temos costumes, que nós temos modos de vida, que nós temos tradições diferentes. Já a deputada Célia Chacriabá relembrou o momento de conflito das indígenas com o parlamento e enfatizou a necessidade de o Congresso respeitar a organização dos povos indígenas. Queria dizer que não queremos, não aceitaremos mais entrar com bomba, com spray de pimenta, porque queremos entrar pela porta da frente enquanto parlamentares, enquanto parteiras, enquanto benzedeiras, enquanto advogada, enquanto ministra, enquanto presidenta da FUNAI. Porque hoje nós somos autoridade, mas as nossas principais autoridades também são aquelas que fazem sustentar o nosso território de pé. E nesta segunda-feira foi apresentado um novo projeto de lei para combater exclusivamente a violência contra as mulheres indígenas, de autoria da deputada Célia Chacriabá. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Café com Notícias para você. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. Rádio Bossa 9. A partir de agora... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Ai, chegou a hora de falar de uma das iguarias mais gostosas, mais queridas do mundo. É extremamente apetitoso. Engorda.
mas continua sendo a 10ª maravilha desse mundo. É bastante lembrado na época da Páscoa, mas no resto do ano também faz muito sucesso em qualquer lugar que você vá. Acho que você vai concordar comigo. Eu estou falando do chocolate. Amargo, branco, ao leite ou com castanhas, não há quem resista ao sabor dele. Foi inventado pelos astecas, um povo que viveu no México entre os séculos 13 e 16. Eles costumavam tomar uma bebida com sementes de cacau, pimenta e água, que se chamava chocolate. Com TCH no início. Chocolate, que no idioma deles significava algo como água amarga. A mistura era oferecida apenas a deuses, reis e sacerdotes. A gente entende o motivo, né? Quem não se sente um rei saboreando um delicioso chocolate? No século XVI, os espanhóis experimentaram a bebida e levaram para a Europa. Com o tempo, a receita foi evoluindo e surgiu o chocolate como conhecemos hoje. Ai, deu fome agora. Vou ali comer um chocolatinho amargo que tem menos caloria. Você acabou de ouvir... Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Você sabia que a reciclagem reduz de forma importante o impacto sobre o meio ambiente? O processo de separação dos lixos diminui as retiradas de matéria-prima da natureza, gera economia de água e energia. Além disso, reduz a disposição inadequada dos resíduos. A reciclagem economiza recursos naturais e gera renda para os catadores de lixo que dependem desse descarte para sobreviver. É importante saber que é reciclado tudo aquilo que constitui interesse de transformação de partes ou o seu todo. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Lembre-se de nunca misturar recicláveis com orgânicos, como cascas de frutas e legumes. Coloque plásticos, vidros, metais e papéis em sacos separados. Recicle e contribua para o bem do planeta. Bossa 9 Audiovisual. Café com Notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. A partir do dia 30 de setembro, turistas brasileiros vão poder visitar o Japão sem a necessidade de apresentar visto. A medida foi oficializada a partir de uma comunicação diplomática publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A isenção é válida para quem ficar no país por até 90 dias. Os brasileiros que viajarem ao Japão em busca de emprego, profissão ou outra ocupação ainda são obrigados a apresentar o visto. O acordo é recíproco. Desta forma, turistas japoneses também estão desobrigados de emissão do visto para visitar o Brasil. A dispensa do documento tem validade até setembro de 2026, podendo ser prorrogado. O acordo, anunciado em agosto, é resultado de encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, durante a cúpula do G7, realizada na cidade japonesa de Hiroshima. A medida, segundo o governo federal, contribui para ampliar a entrada de turistas japoneses e o comércio bilateral. O sistema eleitoral brasileiro deve passar por novas alterações para as eleições municipais do ano que vem. A Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta semana uma proposta do grupo de trabalho da mini-reforma para modificar as regras eleitorais. O relator do grupo, o deputado Rubens Júnior, do PT do Maranhão, disse nesta segunda-feira que serão feitos pequenos ajustes no modelo. A maior vantagem da nossa mini-reforma é ter entendido que nós já mudamos muito. O sistema político já ganhou bastante quando acabou com a coligação, quando acabou com o financiamento empresarial, lugar de empresa não é fazendo política, quando instituiu a cláusula de barreira. Então as grandes mudanças já haviam sido feitas. Dessa vez o Congresso Nacional disse: ei, nós defendemos o nosso modelo, queremos fazer pequenos ajustes para aperfeiçoar. A proposta prevê a antecipação do período de registro de candidaturas e da simplificação do processo de prestação de contas e da propaganda eleitoral, como explica Rubens Júnior. Nós temos então alterações na lei, nos institutos das federações partidárias, prestação de contas para simplificar o processo. Nós simplificamos as regras de propaganda eleitoral. Nós tratamos também das regras do sistema eleitoral, como é o caso de cotas. Nós antecipamos um pouco o registro de candidatura para ter
ter mais tempo para a Justiça Eleitoral julgar todos os registros antes de iniciar a eleição. Nós modernizamos a questão do financiamento de campanha. A proposta não vai tocar em pontos controversos, como o combate à fake news e o financiamento empresarial. Mas um tema que ainda não é consenso deve ser discutido no plenário: o cálculo para a distribuição de vagas no parlamento. A polêmica está sobre os critérios da divisão das vagas entre os partidos que não atingem o quociente eleitoral, as chamadas sobras. Sobra é o ponto mais controvertido da mini-reforma eleitoral. Este é um assunto que não tem consenso no grupo de trabalho, nem no colégio de líderes, e será decidido democraticamente na forma de destaque pelo plenário, que é soberano. Então, hoje, no nosso texto, a gente vai apresentar a proposta do 110, que só participa da sobra o partido que alcança 100% do coeficiente e o candidato que alcança 10% dos votos individuais. A Câmara dos Deputados ainda debate uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, com novas mudanças eleitorais e anistia para os partidos que não cumpriram as cotas para mulheres e negros. Já o Senado discute um novo código eleitoral para o país. Se aprovada, a mini-reforma eleitoral ainda tem que passar pelo Senado até 6 de outubro para que ela possa valer para as eleições municipais de 2024. Presos liberados em audiências de custódia começam a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas em São Paulo. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira e faz parte de um projeto piloto do governo do estado com o Tribunal de Justiça. Segundo o governo, a prioridade é usar o sistema de monitoramento em acusados de agressão contra mulheres que estão sob medidas protetivas. A ideia é que as informações das tornozeleiras sejam cruzadas com os endereços das vítimas de violência para que a medida protetiva não seja violada. Mas a decisão final de quem deve ser monitorado ou não vai ficar a cargo de cada juiz. Por enquanto, foram destinadas 200 tornozeleiras, mas esse número pode chegar a 8.000 e, dependendo dos resultados, o programa pode ser implantado em todo o estado. Entregadores de aplicativos protestaram nesta terça-feira em Brasília contra a demora na regulação do serviço. Os trabalhadores se reuniram em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego. O grupo de trabalho criado pelo governo federal há 4 meses para debater o assunto volta a se reunir nesta tarde. A categoria quer um pagamento mínimo de R$ 35,00 a hora logada para motociclistas e R$ 29,00 para ciclistas profissionais. No entanto, a proposta das empresas é de R$ 12,00 por hora trabalhada. Para o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal, Luiz Carlos Galvão, esse valor é inaceitável. Eu acho que no final, se brincar, o governo vai ter que arbitrar, porque não vai ter acordo, porque nós não vamos aceitar essas irregularidades, essas situações que vêm tirando a vida do trabalhador e valorizando mais uma entrega. Então essa proposta nós não aceitamos. A gente acredita que no final o governo vai ter que arbitrar, porque acordo não vai existir aqui dentro. Antônio de Moura Neto, do Sindicato de Motoboys do Piauí, diz que a renda caiu mais da metade depois da popularização dos aplicativos. Um mototaxista numa cidade de média de 800 mil habitantes, ele tinha um rendimento mensal de R$2.000, trabalhando em média 8 a 9 horas por dia. Depois dessa exploração dos aplicativos, esse rendimento caiu para R$400. E na maioria desses contratos de corrida que o aplicativo manda para o trabalhador, ele passa 25% para o trabalhador e come 70%. A promessa é de paralisação nacional no dia 18 deste mês, se a proposta das empresas não melhorar. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as empresas, diz que vem apresentando documentos e propostas desde o início das discussões, incluindo modelos de integração na Previdência Social e valores de ganhos mínimos. A AGU cobrou R$ 292 milhões de um pecuarista por ter desmatado e queimado mais de 5.600 hectares da floresta amazônica entre 2003 e 2016. A quantia é a maior já cobrada pela Advocacia Geral da União numa ação de dano climático. Segundo a AGU, as infrações ambientais emitiram 901 mil toneladas de gases do efeito estufa. O cálculo para a cobrança segue a orientação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de que cada tonelada de carbono emitida vale €60 ou R$ 324. As áreas desmatadas ficam em terras públicas da União e do Amazonas, nos municípios de Boca do Acre e Lábrea. O pecuarista infrator usou motosserras para derrubar a vegetação, fez queimadas para limpar o terreno e, por fim, plantou o capim para pastagem.
A AGU apontou na ação que as infrações ambientais dificultam o cumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O documento assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, destaca que a população brasileira já sente os efeitos da emergência climática, como o drama enfrentado por moradores do Rio Grande do Sul. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação oficial no país, subiu 0,23% em agosto, frente a julho, quando registrou alta de 0,12%. Com isso, o IPCA 15 acumula elevação de 3,23% no ano e, em 12 meses, a inflação sinalizada pelo índice chega a 4,61%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo André Almeida, responsável pela pesquisa, dos 9 grupos de produtos e serviços que compõem o IPCA 15, 6 apresentaram alta. O principal destaque foi a alta de 1,11% do grupo habitação. A energia elétrica residencial subiu 4,59%, influenciado principalmente pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, que havia sido creditado nas faturas emitidas no mês de julho. Também foram registradas altas nos grupos de saúde, cuidados pessoais e transportes, principalmente por conta dos reajustes da gasolina. Do lado das quedas, destaque para alimentação e bebidas. Foram observadas reduções nos preços de alguns produtos, como batata inglesa, tomate, frango em pedaços, leite longa-vida, carnes e feijão carioca. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que subiu 0,20% em agosto. No ano, o INPC acumula alta de 2,80%. Café com Notícias encerra a sua edição desta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nós voltaremos amanhã, quinta-feira. Forte abraço e até lá. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. O Mercado Pago é o banco digital de quem mais entende de vendas. Por isso, tem todos os instrumentos para você tocar seu negócio. Tá ouvindo aí? Maquininhas, empréstimos sob medida, soluções do Mercado Livre e muito mais. Fala se não é música para os seus ouvidos. Abra sua conta PJ grátis no Mercado Pago. É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade. Está no ar Mindset. Seu minuto diário de sabedoria que vai te levar a um novo patamar de inteligência emocional. Um grande aprendizado que deriva do autoconhecimento é conseguir identificar padrões de comportamentos desencadeados pelo ego. O ego nasce de nossas necessidades e está sempre precisando de aprovação. Reconhecer que ele é parte de nosso ser e não nos deixar dominar por ele é libertador. Passamos a enxergar nossos verdadeiros potenciais sem necessitar de um julgamento favorável de algo externo a nós. A libertação do ego nos libera para crescer. Mindset. Yamamura, especialista em iluminação. Entender para surpreender. É assim que fazemos há 50 anos, trazendo tudo que há de mais atual para o seu bem-estar, sempre com as melhores condições. Yamamura. Consolação, Lar Center, São Bernardo, Santo André, Campinas ou iamamura.com.br.